Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, toda a nossa adoração. Nesse momento nós damos oportunidade àqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, as suas ofertas, alguns também primícias. Eu sempre falo, mesmo que você não traga a sua primícia no dia especial da entrega, você pode trazer nos domingos seguintes, não tem problema. O importante é que você traga. Pai, eu quero agora colocar diante da Tua presença os nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão fazendo entrega dos seus dízimos, as suas ofertas e as suas primícias. Lembramos também, Pai, daqueles irmãos que fizeram isso através da internet. Pai, aqueles que têm contribuído, Senhor, na Tua obra. Pai, nós Te louvamos por essas vidas e pedimos que o Senhor esteja abençoando com toda a sorte de bênçãos materiais, conforme o Senhor promete na Sua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Quero deixar apenas um versículo com os irmãos nessa noite. Nós vamos estar contando um pouco da história da nossa igreja. É o mês de aniversário e o pastor Marquinhos, cadê o Marquinhos? Ele preparou aí uma série de fotos, né, porque a gente vai estar passando aqui no quadro da igreja. E quero dizer a você, se caso eu não lembrei de algum da sua família, não fique triste, é que a minha cabeça não é tão extensa desse tanto, né? Mas eu procurei pelo menos aqueles irmãos com os quais eu mais convivi, falar um pouquinho, bem rapidamente, da vida de cada um deles, os seus defeitos, as suas virtudes, né? Eu creio que vai ser legal. Mas antes disso, eu quero deixar um texto da palavra de Deus, ali no Salmo 126, o versículo 3, que diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, este versículo, ele nos convoca a celebrar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O texto traz uma exclamação de alegria pela libertação do povo judaico do cativeiro babilônico. Eles passaram 70 anos naquele lugar, e num determinado dia surgiu uma voz profética que Deus iria libertá-los, e Deus cumpriu a sua palavra. E este salmo é um salmo escrito para celebrar essa libertação, essa volta para a terra prometida. E as palavras do salmista expressam exatamente essa satisfação que o povo teve em seu retorno ali para a terra da promessa. E também é algo que lembra de não só agradecer por aquilo que Deus fez no passado, mas tanto no presente quanto no futuro. Este salmo, ele espelha muito bem essas realidades. E outra coisa também que a gente poderia ver a partir deste salmo é que a gratidão não pode ser limitada apenas em tempos de prosperidade, mas deve ser mantida também mesmo em tempos de dificuldade. Hoje nós estamos completando 113 anos como Igreja Batista em nossa cidade, mas não foram anos todos bons. Houve muitas lutas, muitas dificuldades, para que nós pudéssemos chegar até aqui, que nós pudéssemos fazer parte da geração de hoje. Mas os irmãos que viveram lá atrás, eles passaram por muitas dificuldades. Mas mesmo assim, nós temos que agradecer a Deus. Então, alguns destaques no texto, bem rapidinho, para depois eu entrar naquilo que é de fato o que nós queremos colocar para os irmãos dessa noite. Devemos reconhecer bênçãos passadas, como nos esquecemos das coisas que Deus fez lá atrás. Muitas vezes ficamos murmurando no presente, com expectativa até ilógica para o futuro, mas nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E é muito importante que a gente relembre o que Deus fez, porque isso nos dá o quê? Uma convicção de que Ele vai continuar fazendo coisas, né? Algo também que nós podemos tirar do corpo deste salmo é que devemos manifestar alegria, sempre alegria. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele é chamado essa carta a carta da alegria, porque ele fala que nós devemos estar sempre alegres, em quaisquer situações que possamos enfrentar, nós precisamos sempre enfrentar com alegria,
às vezes até gemendo, mas com alegria, sabendo que o Deus que nós cremos é poderoso para romper qualquer dificuldade na nossa vida. Devemos também vislumbrar o futuro. Não significa que a gente tem que ficar só lá atrás, só no presente, não. Nós precisamos também olhar para o futuro, porque às vezes a falta de uma visão para o futuro faz com que a gente estacione, com que a gente não queira mais caminhar. O futuro é importante porque nós projetamos algumas coisas da nossa vida, até mesmo como igreja, projetamos para acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Assim também nós fazemos com a nossa vida. Então o Salmo, embora ele está relembrando de algo ruim que eles passaram, que foi o cativeiro, mas há um vislumbre também para olhar o futuro, que agora a nação em cima da terra iria começar a desfrutar, e as bênçãos de Deus certamente iriam chegar para eles a partir de então. E a última coisinha que eu destaco nesse salmo é que a esperança, ela deve existir mesmo em face das tribulações. Vamos lembrar agora do tempo que eles estavam lá no cativeiro. Eles tinham esperança, havia uma voz profética de que o Senhor o libertaria. Alguns profetas, até mesmo antes deles irem para o cativeiro, já haviam profetizado que eles iriam, mas depois retornariam. Então, o tempo seria difícil. Às vezes nós vivemos tempos difíceis também. Mas nós devemos ter aquela expectativa de que Deus é o mesmo e que Ele nos leva a ficar na Sua palavra para sairmos vitoriosos mesmo nas nossas dificuldades, nos problemas que nós enfrentamos. Dito isso, nós vamos passar aqui algumas recordações, ou recordação de algumas vidas que foram ilustres, baluartes na vida desta igreja. Como já disse, não vou lembrar de todo mundo, me perdoe aí. Eu pretendo depois fazer algo escrito assim. Aí se você quiser colocar aqueles que eu esqueci, com todo prazer eu vou colocar, para depois publicar na página da igreja, para que os irmãos possam ter acesso. Eu até pensava um dia desse que nós precisamos lembrar um pouco da nossa história. Às vezes nos esquecemos por não falar no passado. Mas a história de um povo, ela é muito importante na vida deste povo e na vida daqueles que passam a conviver com a gente. Então vamos lá. Algumas fotos vão sendo publicadas. Vocês têm que ser rápido aí, viu, gente? Então a primeira pessoa que vem à nossa mente quando pensamos em Igreja Batista de Viradouro é Damião Dias. Ele veio da Espanha em 1910, se instalou numa fazenda chamada Olhos d'Água e levou à conversão 2 pessoas, Antônio e Francisca Sanches. Com essas 2 conversões, o trabalho começou a ser realizado na residência dos novos convertidos. Outros foram se convertendo. Estou citando aqui alguns, tá, gente? Carlos e Teresa Bossolo, José e Maria Gomes, Regina Bossolo, Elvira Chances, Domingos Brache, Manuel Gomes, Durval Pinto, João Carrasco, João Bossolo e Maria Pelicano. Maria Pelicano, eu ainda cheguei a conhecer, já bem velhinha, quando eu vim para a igreja. Mas esses outros, não conheci nenhum mais. José Gressenberg, esse homem foi enviado pela junta e ficou maravilhado ao ver o trabalho que o irmão Damião estava realizando, enfrentando sozinho tanta luta, tanta oposição e mesmo assim, muitas vidas se entregando a Jesus. Como não havia nenhuma igreja na região, o irmão Damião achou por bem batizar os novos convertidos, num total de 8 pessoas. Sendo esse batismo futuramente reconhecido pela junta. Porém, com a chegada do pastor Gressenberg, os batismos posteriores começaram a ser realizados por eles. Bom, essa é a história antiga. Tem um pouco mais lá no site da igreja, se você quiser ler, vai ter mais coisa, mas eu resumi a história antiga. Eu vou falar um pouquinho agora do meu tempo, quando eu cheguei na igreja, o que eu encontrei, e o que eu fui... Essa história aqui, gente, é a minha história. Você pode construir a sua também, tá? É a minha visão daquilo que
foi acontecendo através dos anos. Então, me lembro aqui do pastor José Mário Nobre, Dona Hermínia. José Mário foi líder da igreja por muitos anos, pregava pesado, principalmente em suas pregações nas quartas-feiras. Entre os jovens, tínhamos até um ditado: vamos hoje para a igreja de capacete para aguentar bordoadas. Dona Hermínia, exímia cozinheira e responsável pelos lanches deliciosos, bolos, doces e almoços da igreja. Essa parte de comida era ela. Vamos lá. Mário Basaglia, bem antigo. Ficou muito conhecido pelo jargão que usava: vá ler a Bíblia. Essa frase foi colocada em seu túmulo e permanece até o dia de hoje. Um dia desse passei no túmulo, estava lá a frase. Apesar dele quase não enxergar e ler a Bíblia com muita dificuldade próxima aos olhos, ele conhecia a palavra de Deus como ninguém. Ganhava todos os concursos da antiga mocidade. Como eu ficava irado com ele, porque eu não conseguia ganhar, ele ganhava. João Ferreira Martins Júnior era cego e foi moderador da igreja por vários anos. Vinha de Ribeirão Preto nos finais de semana para dirigir os trabalhos. Lia os seus sermões e estudos em braille, digitados por ele mesmo. Ele foi fundador da Escola de Cegos Ellen Keller, de Ribeirão Preto, uma escola que foi reconhecida pela Moura Lacerda, uma instituição de ensino para deficientes visuais, que ficou ativa entre os anos 1954 e 1990. Eu tive a oportunidade de ir à casa desse homem quando eu fiz meu exame de madureza ginasial, e eu vi ele descendo aquelas escadas da sua casa. Ninguém podia pôr a mão em nada, que ele fazia tudo sozinho, cego, sobradado da casa. Ele descia num tiro aquelas escadas, ia para a maquininha de braille, uma maquininha estranha, e ali ele digitava seus estudos, seus esboços, numa rapidez que eu nunca vi. Tinha uma mente brilhante, José Ferreira Martins Júnior. João e Maria Honorato. Dona Maria era conselheira e mulher de oração. Seus muitos conselhos me enriqueceram grandemente nos meus primeiros anos de vida cristã. João Honorato dormia na igreja durante os cultos, sempre escorado em alguém. Ele ia tombando. Um dia sua escora falhou e tibum, caiu no banco, provocando risos nos jovens e adolescentes da igreja. Vocês imaginam que festa que foi para jovens e adolescentes nesse dia. Onofre dos Santos, foi ele quem me cumprimentou quando entrei pela primeira vez na igreja. Lembro-me do seu aperto de mão e do seu carinhoso abraço. Foi professor da IBD por vários anos, ensinou música praticamente sozinho, decorando o Bona. Acho que ninguém nem sabe o que é Bona hoje, né? O que lhe capacitou a dirigir o coral da igreja por um bom tempo. Lembro-me muito bem das suas broncas e sermões, quando conversávamos além da conta, atrapalhando os ensaios. Gostava de ensaiar conjuntos masculinos, dos quais eu sempre era um membro nato. Irmão Paulo e José Pereira de Souza, o vulgo Zezão, a família que lembra. O próprio apelido dele dizia quem ele era: forte e corpulento. Paulo tocava sanfona e Zezão arranhava violão. Achando eu que tocava violão, somei-me a eles. Nossos encontros musicais e de bate-papo eram bem divertidos. Foram dois irmãos que muito me influenciaram no começo da minha vida cristã. Eram simpáticos, prestativos e envolventes. João Martimiano Honorato e Maria converteram-se antes de mim. E me lembro que vinham para a igreja com um carrinho puxado por cavalos, e quando chegavam, o animal ficava amarrado a um pé de pitanga, no terreno da igreja, perto de uma grande mangueira que dava mangas deliciosas. Chupei muita manga. Ao terminar a EBD, juntavam seus filhos ali, uma rencazinha, ainda bem pequenos, os colocavam no carrinho e voltavam para o sítio em que moravam, distante aproximadamente 20 quilômetros da igreja.
Hoje tem gente que acha ruim de vir 2, 3 quarteirões, né? Brigam aí quando o ônibus não corre. Olha a distância que eles vinham. Dona Cleó e Ademastor Caetano. Ademastor me ensinou a dizimar. O primeiro dízimo que dei foi fruto do meu trabalho engraxando sapatos. Aliás, eu possuía uma engraxadeira com rodinhas que acomodava os meus clientes sentados, enquanto executava o meu trabalho. Dona Cleó gostava de recitar e decorar a Bíblia. Vários salmos foram decorados inteiramente por ela. Inclusive o 119 com 176 versículos. Sabia decor. Era especialista em empurrar comida goela abaixo na gente. Bolos, pudins, pão recheado e tantas outras guloseimas. Ela organizava os almoços de confraternização da igreja, exigindo uniformes nos garçons. Eu era um deles. E como eu ficava orgulhoso por usar aquele uniforme. João Batista, o João Guarda, não o João Guarda, esse é não o João Guarda. E Alzira. João Batista era contador de história com E. Para contar sua aventura de uma caçada de pacas, eu e o Celso Seixas tivemos que ir à sua casa pelo menos 2 vezes. E a história não chegava ao fim. Como era detalhista o João Batista. Alzira cantava no coral, cuja presença nos ensaios era marcante, porque ela gostava muito de resmungar, como era resmunguenta Alzira. Valdivino e Dona Gernês foram zeladores da igreja e moravam numa casinha do lado direito. A casinha existe até hoje. Quando eu chegava para os cultos, vindo da fazenda Guanabara, muitas vezes sujo de lama, por enfrentar chuva ou pó, era na casa deles que eu me limpava e trocava de roupa. E ainda depois filava a boia. Eles eram muito amorosos e bem atenciosos comigo. Seu Domingos e Dona Laura. Seu Domingos vendia verdura e outras bugigangas num carrinho puxado por animais. Ele era um bom vendedor, mas um evangelista pessoal sem precedentes. Distribuía folhetos como ninguém. Tinha um jeito especial para falar a palavra de Deus e levou muitas vidas a Cristo, inclusive a minha sogra, Neide Camilo. Irmã Mariana, converteu-se vindo à igreja para denunciar alguns católicos que estavam preparando ovos choques para jogar nos crentes. Naquela época havia essa guerra. Participou do culto, ouviu a palavra de Deus e entregou a sua vida para Jesus. Tive o privilégio de assistir minha primeira aula de EBD na classe de jovens, sendo ela professora. Até hoje me lembro da lição, os 10 mandamentos. Suas palavras naquela manhã tocaram profundamente o meu coração. Maria Tavares. Espera aí. Correu aqui mais do que precisava o negócio. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para não perder nada. Maria Tavares. Maria Tavares orava como ninguém. Suas orações públicas eram muito prolongadas. Atingiam aí a marca de 10, 15 minutos. Como orava? Imagine você, ou nós como jovens da época, como ansiávamos pelo término das suas orações. Ufa, não era fácil. Mas era essa mulher. Dona Otília foi presidente da IBD por muitos anos, vinha à igreja sempre a pé, numa toada bem lenta. Até acho que ela vinha orando silenciosamente. Antes de sair de casa, Otília colhia flores em seu jardim, bem cuidado para enfeitar os vasos nas mesinhas da igreja. Em minhas visitas à sua casa, devorava variedade de doces, sempre acompanhados de um delicioso queijo fresco. Como Otília era prestativa e carinhosa. João Batista, agora o João Guarda. E Maria também. João era exímio evangelista através de folhetos. Excelente vendedor de bugigangas. Vendia tudo.
desde lençóis, toalha, até porco e galinha. Tudo ele vendia. Aliás, tem uma história, que eu não sei se é verdadeira, de uma determinada mulher que veio para comprar uma galinha e reclamou que a mesma estava muito magra. Conta-se então que o João pegou a galinha pelos pés, colocou-a no meio de outras galinhas, chacoalhou, segurando a mesma galinha, entregou para a mulher. E a mulher alegremente exclamou: essa agora está gorda. Maria Balieiro, mulher firme, conselheira, da qual ouvi inúmeros conselhos. Foi líder das mulheres da igreja por muitos anos, sempre conduzindo o departamento feminino com prudência e sabedoria. Em sua enfermidade, nós íamos visitá-la para consolarmos. E éramos nós que saímos consolados ao ouvir suas palavras. Como era sábia a irmã Maria Balieiro. Neide Camilo. Era uma mulher lutadora, costureira, professora de corte e costura e também evangelista. Nenhuma aluna que eu me lembre, ou funcionária que passou pelo seu salão, ou pela sua casa, ficou sem ser evangelizada. Dela herdei o meu bem mais precioso. A Sandrinha, como era chamada, cadê ela? Era Sandrinha, não era Sandra, não, Sandrinha. Muitos na época chamavam de Sandrinha. Certa vez, comprei um Poisé, um Fusquinha, e fui todo entusiasmado buscar a Sandra para um passeio de carro. Neide olhou para mim dos pés à cabeça, com olhos arregalados e avermelhados, e disse: deixe o carro aí e vão de pé. Que decepção! Olímpio Correia e Dona Lourdes. Almocei e tomei cafezinho muitas vezes na casa desses irmãos. Olímpio era um evangelista nato. Foi ele quem me levou a Cristo. Vendia bananas, mamão, pinha, pepino, milho verde, abóboras e tudo o que lhe rendesse alguns trocos. Ele tinha uma tática infalível para cobrar caloteiros. Presta atenção, para você fazer o mesmo. Batia palmas ou tocava a campainha e escondia atrás do muro. Quando o dito cujo saía para ver quem era, cobrava sem dó. Porém, quando o caloteiro era mais esperto do que ele tinha uma frase célebre. Ele dizia: é bagre ensaboado. Bagre ensaboado você não consegue pegar. O que falar do Serafim? O irmão rabugento, que levou algumas surras por falar mal de santos católicos, ao fazer visitas aos lares deles. E orgulhosamente depois ele ainda dizia: apanhei por Jesus. Lembro-me ainda da história de uma irmã, da qual não sei o nome, eu gostaria de saber, que manteve a igreja aberta por longo tempo, quando poucos irmãos queriam fechá-la por causa de baixa frequência, mas ela ficou firme, não permitiu que a igreja encerrasse as suas portas, e assim a igreja permaneceu até os dias de hoje. Recordo ainda com saudades do irmão Guerino Pazeto, fissurado por rádio, diretor de patrimônio da igreja por vários anos. Recordo-me do Fernandinho Batera, que nos entristeceu profundamente com a sua partida precoce para os braços do Pai. Benedito dos Santos, o Maritaca, que não gostava de ser chamado pelo seu apelido. Também do José Aparecido Mantovani, irmão que foi diácono, muito prestativo. O Cid era daqueles que tudo que você pedia ele fazia, muito prestativo. Recordo-me também da Rosa. A Rosa nos deixou um legado nada fácil. O irresistível Frank. Cadê o Frank? Me lembro da dona Luzia, também da dona Maria Alves, eternas cozinheiras dos nossos acampamentos. Aqueles acampamentos, muitas vezes em lugares desconfortáveis, lá estavam as duas, cozinhando a nossa comida. E quando chegava aquele cheiro no salão de culto, misericórdia, né? Me lembro também
de Dona Idalina, Dona Dorva, que nós perdemos há poucos dias, Antônio Morasco, do Dito Porteiro, do Dito Bala, do Arcílio Bochecha, tesoureiro durão para liberar gastos. Vocês falam do Zé Antônio, esse aqui vocês iam ver. Termino dizendo o seguinte: tantos outros homens e mulheres passaram pela igreja, dos quais eu não me lembrei aqui, mas Deus sabe quem são eles. Mas que foram colunas dessa igreja, só Deus sabe o quanto todos esses irmãos mencionados e os não mencionados foram usados por Deus durante a trajetória dessa igreja, durante a trajetória da nossa igreja. Vamos hoje, ou vivemos hoje, melhor dizendo, o que eles semearam ao longo dos 113 anos de vida da igreja. Temos o que temos, somos o que somos hoje, graças à firmeza e ousadia desses muitos irmãos que foram protagonistas de nossa história. Imensa gratidão por todos eles. Eu termino com 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou pedir para o pastor Luiz fazer uma oração agora. E feche os seus olhos, pode ficar sentado, feche os seus olhos, vamos orar com gratidão a Deus por tudo aquilo que, como igreja, nós vivemos durante esses 113 anos. Amém. Deus, nós te louvamos por esse momento tão importante da nossa igreja, Deus, e tem uma palavra no nosso coração, essa palavra é gratidão. 113 anos, Deus, quantos irmãos amados que já partiram, que temos saudade, mas um dia, com certeza, nós nos encontraremos. Que essa igreja continue viva, poderosa, cheia da unção do Senhor, pregando o Evangelho, Deus. A responsabilidade agora é nossa, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê unção do Espírito para pregar, para testemunhar do Teu nome nesta cidade. E que essa igreja cresça, Deus, na graça, no conhecimento, na santidade, na obediência, e que ela, Deus, tenha como meta pregar o Evangelho, levar as boas novas. Muito obrigado, Deus, por cada departamento, pelas crianças, juniores, jovens, Deus, os adultos. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada família, e que essa igreja realmente te represente com muita alegria, gratidão, unção do poder do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo. Que continuemos, Deus, a levar a Tua palavra com alegria, com autoridade e com unção. Gratidão pelos 113 anos da nossa igreja, por todos os irmãos que passaram por aqui, os que estão hoje e aqueles que virão, no nome de Jesus. Amém. Assim nós terminamos o culto dessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ah, sim, tem um hino, gente. Espera aí, gente. Nós preparamos um hino. Então, não saiam ainda não. Espera um pouquinho aí. Lembrando, antes do cântico do hino, que nós vamos ter o batismo no próximo domingo, tá, gente? Então, aqueles irmãos que frequentaram a aula de doutrina, fizeram profissão de fé, se você ainda não fez, procure o pastor Luiz, para que você possa ser batizado no próximo domingo. Ia me esquecendo aqui do hino, Júlio. Puxar a orelha do pastor. Então, com este hino, a gente vai estar encerrando o culto. Hino de número 454, nosso cantor cristão, tem como título Vitória nas Lutas. Tudo isso que nós vemos, os irmãos escreveram a história, e eu e você estamos escrevendo a nossa também, né? Que a cada dia possamos estar firmes na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar.